Muito bom, sejam todos bem-vindos. Vamos então tranquilizar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração, para a gente se colocar em condições, né, de aprender ao máximo todos os ensinamentos da noite. Eu espero que a gente consiga aí trazer muita luz e entendimento através do nosso estudo. Então vamos fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e trazer a nossa mente 100% aqui e agora. Que cada um de nós possa perceber o seu próprio corpo, perceber o ar entrando e saindo, perceber a presença dos espíritos amigos em torno de nós, em cada lar aqui representado, e também de cada casa, né? De cada centro, casa, lugar de oração, que tem muitas pessoas aqui de muitos lugares. Então, que os mentores de cada um de nós e todos que acompanham as nossas tarefas possam nos acompanhar e ampliar o nosso entendimento, ampliar a nossa consciência nos estudos de hoje. Que Jesus possa proteger a FEFA, que é a Fraternidade Espírita, fonte de amor, que está promovendo este estudo. Me convidaram para a gente fazer esse trabalho tão legal. E que Jesus esteja sempre presente entre nós, ampliando a nossa capacidade de servir com qualidade e com consciência, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, meus amores. Então, nós já estamos indo para a nossa nona aula, gente. Olha como passa depressa. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, as aulas ficam todas gravadas no YouTube da FEFA, né? É só entrar lá que tem todas as aulas. E é legal quando vocês, à medida que vocês forem podendo e vendo as primeiras aulas, porque o conhecimento vem num crescente, né? Kardec tinha uma pedagogia, né, fora do comum, maravilhosa, e nós estamos seguindo a sequência dos temas do Livro dos Médiuns, tá? Nós estamos agora na segunda parte do Livro dos Médiuns, já no capítulo 7. E hoje nós vamos falar de bicorporeidade. É um tema, assim, fantástico e muito pouco entendido, muito pouco falado, não é? Então, nós vamos falar dele hoje. Então, vamos lá, né? Então, o que que é bicorporeidade? Bicorporeidade, dois corpos simultaneamente se manifestando em lugares diferentes. A bicorporeidade, gente, é apenas uma variação de tudo que a gente já estudou, não é? Nas aulas anteriores, a gente estava falando do quê? Das manifestações físicas, não é? Vocês lembram? A bicorporeidade também é uma manifestação física. E ela faz parte do quê? Dos fenômenos naturais. A gente tende, né, principalmente quando a gente não estuda muito Kardec, ainda mais quando a gente está no começo dessa busca, né, do conhecimento da espiritualidade, a gente tende a achar que esses fenômenos são coisas transcendentes. Não, gente, são fenômenos naturais, tá? Faz parte da natureza humana experienciar isso, e isso é muito mais comum e corriqueiro do que o que a gente se permite saber, né? Quando a gente começa a ouvir os causos, né? A gente que é de Minas aqui tem muitas histórias de todos os lugares. Tem sempre alguém para contar uma história de bicorporeidade. Só que às vezes a gente não dá esse nome e a gente coloca isso na conta do mágico, daquilo que está assim muito além. E hoje nós vamos entender como que esse fenômeno acontece, o que que está por trás disso, não é? E vamos entender que há sim uma coordenação dos espíritos superiores que permitem estas aparições, não é? E que ela é muito mais comum do que o que a gente vê, né? Nós já falamos que nós temos esse corpo físico, que ele é orgânico e ele tem uma vida puramente material.
temos o nosso perispírito, ou psicossoma, ou corpo somático, ou corpo astral, ou MOB, que é o modelo organizador biológico, são vários nomes que se dá para esta estrutura que sobrevive à morte do corpo físico. O perispírito, ele tem algumas propriedades que são iguais tanto para as pessoas encarnadas quanto para as pessoas desencarnadas. Então, a bicorporeidade é um fenômeno que pode se dar estando encarnado ou não, né? Hoje nós vamos contar várias histórias. Hoje vai ser uma aula de muitos exemplos, de muitas histórias, tá? O nosso perispírito, ele é uma estrutura semimaterial. Isso é muito importante da gente guardar. O que é uma estrutura semimaterial? É que ela tem propriedades que correspondem à matéria e propriedades que correspondem ao que a gente chama de material. Na verdade, o perispírito é um corpo material do ponto de vista da estrutura dele, só que é uma matéria rarefeita. Ele é composto do que nós chamamos de matéria astral, né, que é um plano de consciência muito, muito, muito mais rarefeito do que o plano físico. Vocês entendem isso? Então, ele é sim um corpo material de uma matéria mais rarefeita do que a matéria física. E como todo corpo, ele é semimaterial do ponto de vista da terceira dimensão. Do ponto de vista do espírito, que sim, é totalmente sem matéria nenhuma, a nossa essência, a luz divina, eu superior, pode dar o nome que quiser, do ponto de vista do espírito, o perispírito é semimaterial, não é? E esse perispírito, que nós vamos tratá-lo como semimaterial ou como uma matéria sutil do ponto de vista espiritual, ele pode sim adquirir duas propriedades, que é a tangibilidade e a visibilidade. O que é tangibilidade? A gente poder encostar nele, dele poder abraçar a gente, dele poder se plasmar e movimentar coisas. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, né? Através do quê? Do movimento dos fluidos. Então, a bicorporeidade, que é um ser conseguir se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo, não é? Ela só é possível, esse fenômeno só é possível graças a estas características do nosso perispírito, que ele pode se tornar tangível e visível, tá? Então vamos entender, não é, como que isso acontece. Antes, vamos voltar aqui, antes de falar de desdobramento, né, para a gente entender, e vamos ver alguns casos. Quem aqui na aula já teve alguma experiência de repente, você vê alguém que não era para estar ali, não é? E essa pessoa aparece para você, não é espírito, pode estar encarnado, é, ou a gente vê às vezes, né? Espírito de Bezerra de Menezes manifestando em três lugares ao mesmo tempo. Quem já viu, já tem algum caso para contar seu pessoal que já teve esses fenômenos? Alguém aqui na turma quer contar? Gente, que turma caladinha. Ninguém aqui tem um caso para contar, o que já ouviu falar na família. Sheila, eu já, aqui Lígia, boa noite a todos. Boa Eu noite, já Lígia. ouvi que o Eurípides Bassanufo, ele tinha esse dom, né, essa capacidade, e quando ele encarnado, que você falou, isso pode acontecer encarnado e desencarnado, ele Sim. dava aula e às vezes ele ia acudir alguém ele estava ali dando aula na escola lá em Sacramento, se não me engano, e aí ele ia acudir alguém que estava necessitado de ajuda, às vezes ele ia até fazer parte.
né? sim, Então, isso é eu já verdade, vi de isso é duas pessoas verdade. lá da nossa fraternidade. Agora, só para complementar, eu acho o seguinte, como a gente vivencia isso, eu acho, várias vezes, porque quando a gente está numa reunião e uma equipe de Bezerra atende, que a gente, né, percebe pela qualidade fluídica, pelo trabalho que está sendo feito, e que eles não estão só ali naquele momento, né? Eles estão ali, estão em outros centros, estão em vários locais, né? E que ali eles estão se desdobrando. Então, eu acho que isso acontece muito mais rotineiramente do que a gente imagina e a gente nem se dá conta. É isso mesmo? Exatamente, Lígia, exatamente. E de uma forma, gente, bacana demais. Vamos entender isso, não é? E já já nós vamos falar de Eurípides, tá? Vamos dar a explicação para a gente entender como que acontece. E aí nós vamos contar os casos de Eurípides, que ele tem histórias assim incríveis, né? Incríveis. Ele foi um espírito assim extremamente evoluído e vamos entender um passo a passo. Então, primeiro, né? Eu trouxe aqui do livro dos espíritos, ó, do livro dos médiuns, gente, dois casos que eu gostaria de relatar para a gente começar com o nosso estudo. Está lá no tomo 115, né? Eu não vou ficar lendo, porque fica muito chato, eu só vou contar o caso. Deixa eu só lembrar qual que era o primeiro. Então, uma senhora lá em Paris morava num bairro e tinha lá uma vendedora de frutas, né? E de vez em quando, essa mulher dormindo, ela não estava dormindo, na hora que ela ia dormir, ela olhava para a porta e via essa vendedora de frutas dentro da casa dela. Sim, ela assustava, né? Que assim, aparecia e dali um pouco desaparecia. Essa vendedora era encarnada. Ela conferia portas, janelas, não tinha como ter ninguém ali, não é? Aí uma vez ela foi perguntar, né? Para alguém que já estava estudando as coisas da doutrina, se isso era possível e tal, porque a vendedora estava viva convivendo com ela no bairro. Então, ela estava falando que isso pode acontecer. A vendedora, por algum motivo, tinha alguma afinidade com ela, talvez de admirá-la, alguma coisa assim, e aparecia, mas nunca conseguiu conversar com ela. E isso, gente, está naquela categoria que nós estudamos nas aulas anteriores, que os mentores, os espíritos, permitem estas manifestações para quê? Para despertar a nossa curiosidade. A partir desse momento, esta senhora começou a querer estudar a doutrina espírita e missão cumprida, tá bom? Um outro caso que achei aqui muito bacana, deixa eu só achar ele aqui, do moço. Isso eu queria contar. Tá? Isso está relatado no livro dos médiuns, tá? Um senhor, ele já era mais velho, solteiro, não tinha intenção nenhuma de se casar, e o povo ficava falando, né, naquela época, né, gente, 1800 e pouco, que ele tinha que casar, que ele tinha que procurar alguém, e que tinha uma moça que morava numa outra cidade próxima, numa fazenda, que era a mulher perfeita para casar com ele. E ele não queria nem conhecer a menina. Começou a falar que não, que não, que não, e todo mundo insistindo, insistindo, insistindo. Uma vez estávamos no feriado de Corpus Christi, né? Eles estavam lá. E ele chegou em casa do trabalho, normalmente, quando tem alguém com. Vou ativar o mudo aqui. Gente, certifiquem-se que os microfones estejam no mudo, tá? Um dia ele entrou em casa e viu uma moça muito bonita, com um vestido branco, com uma coroa de flores na cabeça, usando um anel de noivado. E quando ele chegou, ele viu aquela moça tão bonita. Aí ela falou assim: Eu vim te conhecer. Aí ele chegou perto dela, ele pegou na mão dela e de repente aquela imagem sumiu. Ele ficou louco, né? Aí foi perguntar para todo mundo da casa
quem que tinha lá, se alguém entrou e ninguém tinha entrado na casa, não tinha manifestação nenhuma. Ele tomou isso como uma ilusão, uma alucinação e continuou na vida dele. Um ano depois, de tanto o povo ficar falando na cabeça dele que ele tinha que casar, que ele tinha que casar, que ele tinha que conhecer essa danada dessa moça, ele falou: "Ah, quer saber? Vou lá conhecer essa menina, vamos ver se esse negócio vai dar certo." E foi lá na fazenda onde ela morava. Gente, quando ele chegou lá, ele não viu a moça que ele viu na casa dele com a mesma roupa que ela estava. E a moça, quando olhou para ele, levou o maior susto, né? Porque ela também tinha visto. Os dois tinham se encontrado realmente, literalmente, no plano astral, não é? Por que que isso, e isso aconteceu, gente, um ano depois, olha, um ano depois que ele teve a visão, ele foi lá para conhecer a tal da moça que eles queriam que ele casasse, e eles já tinham se visto nessa visão. Aí eles se casaram, obviamente, né, gente? Depois de um sinal desse, né? Muito bacana. Por que que isso pôde acontecer, não é? O nosso campo mental, ele é atemporal, ou seja, ele não obedece a essa questão do tempo e do espaço. Passado, presente e futuro são informações didáticas para nós da terceira dimensão conseguimos nos organizar nesta vida terrena. Mas, na verdade, isso não existe. Para o espírito, esta linha, né, o tempo não é uma linha reta. Para o espírito, o tempo é uma unidade contínua. Então, eu acessar qualquer passado e futuro é muito tranquilo do ponto de vista do campo mental. E neste caso deles, houve aí o quê? Uma projeção para um futuro no momento em que eles já tinham se encontrado. Isso é muito bacana, né? Isso só foi possível porque o que é que ele viu? Ele viu o corpo dela? Não, ele viu o quê? O perispírito dela. E ela viu o corpo dele? Não, ela viu o perispírito dele. Só que ele estava acordado e ela também estava acordada. Ou seja, houve aí uma abertura de uma janela dimensional dentro do espaço e do tempo, não é? Para que essas duas almas se encontrassem. Vou contar uma experiência que eu tive de bicorporeidade. Eu tinha um namorado argentino. Ele tinha uns 18, 19 anos, estava servindo o exército na Argentina e, obviamente, eu aqui com beirando 14, beirando 15 anos, estava aqui em Belo Horizonte. Nessa época, gente, tem muito tempo, não tinha celular, computador, nada disso. A gente se comunicava por carta. E as cartas demoravam 7 dias de Belo Horizonte até Córdoba, onde ele estava, e, obviamente, de Córdoba para cá. Então, um dia, ele me mandou uma carta muito bonita, né? Aquelas coisas de namorada, apaixonada, e eu chorava, uma saudade, mas aquele dia me deu um aperto tão grande, uma saudade tão grande. E de repente, quando eu estava ali enlevada, né, conectada com ele através da carta, gente, eu vi ele no meu quarto. E ele segurou a minha mão, mas foi um contato assim muito físico, foi muito real, foi uma coisa muito concreta. E foi mais rapidinho, né? Eu percebi cheiro, eu percebi o tato, e aquela coisa, na hora que eu vi que ele pegou na minha mão, eu peguei na mão dele e desapareceu a imagem. Aí, imediatamente, peguei papel e escrevi, né? Hoje é dia tal, tal horário assim, assim, percebi isso, é como se você estivesse aqui, parari, pororô, batatinha. Mandei a carta, né? Gente, exatamente 7 dias depois, chega uma carta dele para mim no mesmo horário, relatando a mesma coisa. Eu vi você, eu estava pensando em você e me vi no seu quarto. E contou. Gente, ele foi mais detalhista do que eu. Ele falou até a roupa que eu estava. E era a mesma roupa, né? Isso era um fenômeno de quê? Bicorporeidade, né? Nós conseguimos ter esta experiência. Por quê? Por causa do nível de afinidade energética e vibratória, tá bom?
Existe um termo também para as pessoas que conseguem a bicorporeidade, que Kardec dá, que são homens duplos, né? Ou seja, pessoas que conseguem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Lembrando, gente, que essa bicorporeidade também pode acontecer com desencarnado. Um desencarnado se manifestar em outro lugar, desdobrando aí o seu perispírito, tá? E com pessoas encarnadas. As pessoas encarnadas podem estar dormindo, geralmente elas dormem, geralmente para esse desdobramento, eles têm uma sonolência muito grande e aí o perispírito se desloca um pouquinho do corpo físico. Vamos entender como isso acontece, porque é uma matéria que eu quis parar um pouquinho da bicorporeidade para a gente entender um pouco de desdobramento. Vamos lá. Quando nós estamos desencarnados, nós permanecemos com o nosso perispírito. Quando o corpo físico vai se formar, né, há ali a fertilização do óvulo e começa a divisão celular, este perispírito que vai habitar aquele corpo em formação começa a ligar-se célula por célula com o embrião. E cada célula que vai sendo criada nesta divisão vai criando um laço, um fio fluídico com o perispírito, de forma que todas as nossas células estão ligadas com o perispírito. Só que estas células ligadas do corpo físico com o perispírito é muito fio, né? São trilhões de células. Então, elas se juntam todas através do chakra umbilical do nosso umbigo. Então, o nosso umbigo nos liga à placenta, né, ao corpo da mãe, e também temos um outro fio que chamamos cordão de prata. Ele é um cordão composto de todos estes fios fluídicos que ligam o corpo físico ao duplo etérico. É este cordão de prata que nos permite, durante a noite, durante os desdobramentos mediúnicos, né? Tanto dentro da reunião mediúnica, quanto nos trabalhos extracorpóreos, que o nosso perispírito saia do corpo físico, vivencie coisas no plano astral e retorne a ele, certo? O que acontece no fenômeno da bicorporeidade é que o corpo físico está aqui, o perispírito se desloca, mas permanece preso ao corpo físico sempre. Não existe possibilidade de ruptura, a não ser que o corpo físico morra, tá? Continua preso. E esse perispírito, ao chegar nos lugares, ele consegue se tornar tangível, ou seja, presente. É como se ele se adensasse. Nós já estudamos em aulas anteriores que isso só é possível quando há uma sintonia do fluido do próprio espírito, do próprio perispírito que está ali, com o de um médium doador de fluido também. Tem que ter uma afinidade. Não é qualquer espírito com qualquer médium, com qualquer situação que consegue isso, tá? É quando é possível. E sempre temos a presença dos espíritos superiores que coordenam aquela situação que, por algum motivo, permitem que isso aconteça. Ok? Então, esse que é um mecanismo. Existe um corpo, não é? Existe um corpo, esse espírito se desloca. Lá no livro dos médiuns, Kardec ainda usa um termo muito interessante, e lá na Revista Espírita, hoje eu trouxe algumas coisas da Revista Espírita também, que Kardec fala assim: parte do perispírito se manifesta, não é? Vamos entender, o perispírito se divide? Não, ele não divide, não é parte dele. É porque o perispírito, como um corpo fluídico, um corpo luminoso, ele se espalha. É igual a lâmpada, não é? A lâmpada está no centro do cômodo, mas ela espalha para qualquer lugar, não é assim?
eu estou aqui, mas se tem um espelho à minha frente, um espelho atrás de mim, do lado e do outro, várias imagens de mim podem aparecer, mas eu estou aqui. Entenderam? Então, quando há esse deslocamento, ele fala parte do perispírito, ou seja, parte dessa consciência se desloca. Geralmente o corpo dorme, entra em sonolência. Por quê? Porque fica mais fácil. É muito raro acontecer igual aconteceu com o Barçanufo, né? Que a Lígia estava contando. Ele estava dando aula. Olha a capacidade desse espírito, gente. O cara estava dando aula. De repente ele percebia que tinha um bebê para nascer, ele conseguia desdobrar, ir lá fazer um parto, aparecer mesmo, a pessoa via, cumprimentava, olá, vem cá pegar o bebê, fazia o parto, entregava o bebê para a mãe e ia embora e voltava para a sala. Tem um caso que o marido, acho que foi o marido, né, o empregado, correu lá na cidade de Sacramento, aqui em Minas Gerais, perto de Araxá, lado para o Triângulo Mineiro, chegou lá e falou assim: Nossa, professor Bassanufo, eu vim te buscar, porque a mulher está tendo neném. Eu falei assim: Não, já fiz o parto, pode voltar. As pessoas assim, como que você fez o parto? Se você está aqui na escola dando aula, eu vim pelo caminho, não tinha como a gente ter se cruzado, porque só tinha uma estrada, né? Então essas coisas aconteciam com ele, sabe, gente? Mas não foi só Barçanufo, né? Nós temos ao longo da história dois grandes marcos, né, da Igreja Católica, um que tornou-se santo até por causa disso, que foi Santo Afonso de Liguori, né? Ele tinha a questão da bicorporeidade, ele se deslocava e aparecia em outros lugares, e um caso clássico, lindo, que foi de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua era o melhor amigo de Francisco de Assis, né? E ele tinha assim, gente, ele levitava quando estava orando, ele fazia coisas assim maravilhosas. Então, uma vez, o pai dele foi acusado de um assassinato que ele não cometeu. Ele estava lá na Espanha, acho que estava em Madrid, não sei, e o pai dele estava em Pádua, em Portugal. Quando ele soube que naquele momento o pai dele, que naquela época, né, gente, você sabe, os julgamentos eram todos aleatórios e o pai dele estava sendo condenado à morte, ele ia apanhar até morrer, né? Quando ele soube disso, o que que ele fez? Ele foi lá em Pádua, ele se manifestou, não fisicamente, né, gente? Ele adormeceu em Pádua, o perispírito dele se manifestou. Ele adormeceu na Espanha, o perispírito dele se manifestou em Pádua e ele começou como é que fala? Defender o pai, falou quem era o verdadeiro assassino, que ele acabou ficou tão assustado com aquela aparição dele, que sabia-se que ele não podia estar ali, que ele acabou sendo preso e teve lá o julgamento dele e salvou a vida do pai. Aí ele despediu do pai e acordou na Espanha outra vez, continuando lá o caminho dele. Então, esse é um caso clássico de Antônio de Pádua, tá? Teve um outro caso, né, de Vespasiano. Vespasiano, ele era um príncipe, ele era um rei, né? Deixa eu até voltar aqui, né? Vespasiano, ele estava em Alexandria. Ai, olha que gente, eu morro de inveja de quem já foi em Alexandria. Vespasiano estava em Alexandria, aguardando o mar acalmar para ele poder voltar para casa, porque tinha essas coisas, né, da sazonalidade, tudo, para ele poder voltar. Ele era um príncipe, tá? Então, ele estava entrando, deixa eu só ver quem era que ele viu. Eu esqueci o nome do personagem. Deixa eu só. Basílide. Então ele estava lá em Alexandria estudando. De repente ele foi num templo para pegar orientação, para ver os oráculos. Alexandria tinha muitas pitonisas, muitos oraculistas, né? E como ele era um príncipe, ele falou: Olha, fecha tudo que eu quero ficar aqui sozinho, eu não quero que entre ninguém. Quando ele estava entrando, ele olha para trás e viu
um sacerdote chamado Basílide, que era um sacerdote lá do Egito, que estava longe pra caramba, não tinha como Basílide estar ali, né? E ele estava ali naquele dia. Aí ele perguntou para todo mundo, né, gente? Eu falei para não deixar ninguém entrar. Como é que o Basílide estava aqui? Vocês viram ele? Ninguém viu o Basílide, só ele, né? Só ele. Então, o Basílide tinha toda uma, como é que eu falo? Um tipo de pensamento, uma corrente filosófica. E Vespasiano, nesse momento, entendeu que a própria presença de Basílide já era a resposta oracular que ele estava procurando. Isso não é lindo? Gente, isso é relato histórico. Então, porque uma coisa é a gente ficar contando de casos espíritas, não é? Mas eu estou dizendo isso para quê? Para a gente entender que isso acontece e sempre aconteceu em muitos lugares, tá? O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, portanto, dois corpos, bicorporeidade, dois corpos, corpo físico, que está num lugar, e o perispírito, que está em outro lugar, tá? Mas desses dois corpos, só um é real, o outro simples aparência. Mais ou menos, não é? Só um é real do ponto de vista da matéria, né? Eu acho que tem alguém querendo falar alguma coisa no chat. Ah, não, estão só dando um oi. Ok. Gente, se precisar, vocês podem desabilitar o microfone habilitar, né, o microfone de vocês e falar, tá bom? Então vamos lá. Na verdade, ele está falando de corpo real, o corpo físico. O outro corpo que a gente está se vendo é o perispírito, que é um corpo real, né? Porém, que ganhou a tangibilidade. Ok? Até aqui? Tá tranquilo? Querem fazer perguntas antes da gente continuar? Eu quero sim. Boa Sim. noite, Xeriara. Boa É, noite, Yara. assim, tá um pouco confuso para mim. É Hum, preciso o ectoplasma ou um outro tipo de fluido para essa pessoa? O que que ele tem de característica mais profunda que diferencia tanto ele para ele conseguir essa manifestação tão perfeita? Ou é, por exemplo, as pessoas que estão ali naquele local ajudam ele, você falou, né? Com a capacidade do fluido das pessoas também é necessário. Seria o ectoplasma ou não tem nada a ver com o ectoplasma? Isso que eu fiquei meio confusa. sim. Quando ele precisa se tornar tangível, palpável, sim, precisa de ectoplasma. Sim, Mas né? não apenas o ectoplasma. Kardec É, falou, né, nós vimos em aulas anteriores, que além desse fluido animalizado, tem outros fluidos que a gente nem sabe o nome, entendi. não Uhum. é? Então, Então, são precisa sim. outras energias, por exemplo, usadas do fluido cósmico universal, porque tudo vem dele, né? Essa Exato, parte é material, que é semimaterial, mas é material, como você falou, né? De outro sim. tipo de matéria. Então, são coisas diferentes que permitem que aquele ser, que com certeza já teve uma evolução para conseguir fazer isso, como Eurípides, Bassanufo, né? São pessoas diferenciadas, você considera assim ou não? Não necessariamente. Olha, Sim, Kardec, tá, gente, isso que eu queria comentar aqui com você, já que nós estamos estudando mediunidade. Na época de Kardec, os médiuns faziam experiências e não tinham medo de se reportar aos espíritos. Hoje, a maioria das casas espíritas fica presa só na mediunidade para tratar processos de obsessão, de desobsessão, e perderam a característica do estudar, do investigar. Kardec, toda dúvida que ele tinha, ele evocava os espíritos que tinham a ver com aquela situação. E os espíritos vinham com uma boa vontade do mundo. Então, quando ele estava estudando isso, eles evocaram através de um médium de psicofonia ou de psicografia, né, o próprio Santo Afonso, acerca, né, do fato dele ter vivenciado essa bicorporeidade.
E ele fez 3 perguntas para o Santo Afonso que eu gostaria de ler, porque são muito interessantes e vão completar, vai dizer exatamente isso que você perguntou. Tem que ser um espírito super, hiper, mega top para fazer a bicorporeidade? Né? Vamos entender o que o próprio Santo Afonso evocado. E fica aí a dica para as casas espíritas que estão sendo representadas aqui. Gente, espírito superior gosta de conversar com a gente. Espírito superior está totalmente disponível, só que a gente não faz pergunta, a gente não desenvolve estudo. Eles ficam assim fascinados quando a gente quer saber e a gente não fica querendo saber nada. Quando muito quer saber coisas rasas, né? Tá, hoje o espiritismo perdeu essa coisa maravilhosa que Kardec tinha, que é de avançar, de ir além. Por exemplo, numa reunião mediúnica, pode chegar para um espírito, né, o mentor da casa, que quando ele não sabe, ele pode perguntar para quem sabe e nos trazer respostas, porque é espírito, porque é mentor, não quer dizer que saiba tudo, né? E perguntar, por exemplo, essa pergunta que você me fez, né? Se é só ectoplasma, é só fluido vital, qual é o outro fluido? Qual que é a natureza desse fluido? Claro que vai ter coisas que eles não vão poder falar porque a gente não vai entender, não é? Mas muita informação já podia estar sendo passada se o movimento espírita não tivesse perdido essa capacidade de fazer pergunta, de estudar, né? A gente fica aí só resolvendo casos de desobsessão. Não estou falando que isso seja ruim, né? Isso é bom também. Mas a parte do estudo e do aprimoramento, danou. Então vamos lá. Aí ele resolveu interrogar Santo Afonso. Adoro isso. Aí a primeira pergunta que Kardec fez: você poderia explicar esse fenômeno da bicorporeidade? Olha o que Santo Afonso respondeu. Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar a sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, ele está falando do momento em que a pessoa evoluiu tanto, como foi o caso de Antônio de Pádua e de Barçanufo, não é? Aí, e dele próprio, então ele consegue isso nesse caso. Veja bem, eis como, ao sentir que lhe vem o sono, o espírito encarnado pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Gente, nós podemos pedir a Deus que nos leve para hospitais, para escolas, para ver alguma pessoa, para ajudar em alguma situação. Todos nós podemos pedir. Se vamos receber ou não, em que medida, isso é outra coisa, mas nós podemos pedir. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandone então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito. Olha isso que interessante. E deixa a matéria impura. Eles chamam aqui, gente, esses termos, temos que entender que está sendo falado por no século XIX, né? O que eles chamam de matéria impura não é que é ruim, é porque é matéria grosseira, e é um fato, né? Então, deixa a matéria impura num estado próximo da morte. Né? Por quê? Porque o perispírito deslocou. Esse estado próximo da morte, a gente vive toda hora que dorme, tá? Digo próximo da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito à alma da matéria. Laço este que não pode ser definido. À época de Kardec, nós ainda não tínhamos, Kardec não trouxe, não aprofundou no estudo do cordão de prata. Quem trouxe essas informações foi André Luiz, já no século XX, tá? Kardec falou muito superficialmente por isso essa resposta sendo dada. Hoje nós já sabemos o que é, como que ele constitui, como que ele funciona, tá bom? O corpo aparece então no lugar desejado. Creia que seja o que você está querendo saber. Aí Kardec fez outra pergunta. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e também da tangibilidade do espírito.
Ou seja, o Santo Afonso falou só da bicorporeidade, mas não explicou como é que vai fazer para ser tangível e visível. Aí ele responde: estando desprendido da matéria, de acordo com seu grau de elevação, o espírito pode tornar-se tangível à matéria. Terceira pergunta: o sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? Ou seja, para ter bicorporeidade é necessariamente indispensável que o corpo físico esteja dormindo? Aí ele respondeu: a alma é capaz de dividir-se desde que se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro, tá? Mas como era o caso de Bassanufo, o corpo não dormia. Antônio de Pádua, não, Antônio de Pádua dormiu. Em todo caso, jamais se encontrará num estado perfeitamente normal. Estará sempre num estado mais ou menos estático. Por quê? Porque a consciência, a vitalidade dele saiu do corpo. Então, assim, ficar normal, tá igual eu tô aqui falando com vocês, aí meu espírito desdobra e eu vou fazer outra coisa? Não é assim. Né? Eu teria que estar com o estado de consciência meio alterado, aí eu já estava mais sonolenta, caso isso estivesse acontecendo, né? Aí Kardec fez uma observação. A alma não se divide. A alma não divide. E o Santo Afonso falou lá que a alma dividia. A gente tem que entender, gente, que espírito pode ser superior, mas eles não têm conhecimento todo. Às vezes eles falam coisas que precisam de uma observação. A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se a mesma coisa como se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Última pergunta. Imaginemos um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar. O que aconteceria se alguém o despertasse de repente? Né? Imagina, a pessoa está desdobrada, foi em outro lugar, está sendo vista em outro lugar, e se alguém chega e assusta essa pessoa, o que vai acontecer? Olha o que Santo Afonso respondeu. Isso não aconteceria, porque se alguém tivesse a intenção de despertar o homem, o espírito seria prevenido dessa intenção e retornaria ao corpo, pois o espírito lê pensamentos. E aí a gente vai voltar lá umas 2, 3 aulas atrás, quando nós dissemos que esses fenômenos são organizados, são planejados e são possibilitados por quem? Pelos espíritos superiores, que têm sempre, gente, eles têm sempre uma intenção por trás de tudo que acontece. Nada disso acontece assim, à toa de bobeira, para ser bonitinho, para assustar alguém. Não. Tem sempre um aprendizado e um motivo muito sério para que isso aconteça. Ok? Uhum. Mais alguma pergunta até aqui para a gente passar para os casos que eu trouxe da Revista Espírita? Hum. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Já encontrei aqui, já vou ativar o mudo. Pronto. Então vamos lá. Gente, lá no Livro dos Médiuns, Kardec nos colocou um monte de citações da Revista Espírita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no grupo estas citações. Quem quiser, gente, vale a pena. A Revista Espírita era muito boa. Elas eram publicações mensais, tá? Que Kardec fez, acho que por 4 ou 5 anos. Então, assim, na Revista Espírita, ele desenvolvia, né, como se fosse um jornal, um periódico, ele desenvolvia os assuntos da doutrina e os assuntos da mediunidade. É de uma riqueza fora do comum e a gente vai nela pouquíssimo. Basta entrar no Google, eu vou colocar essas citações para vocês. Stella quer falar alguma coisa?
Não, não. Cheguei o que eu sei é que também Frei Galvão tinha esse poder. Sim. Muitos religiosos, gente, isso aconteceu demais. E a gente está falando aqui do nosso mundo ocidental, né, cristão e tal. Entre os xamãs, eles vivem contando na aula que vem, nós vamos falar da transfiguração. Então, eu vou falar muito do xamanismo, porque é muito comum, vocês já devem ter ouvido histórias, né, de seres se apresentarem como animais, se tornarem árvores, né? Porque a gente tem que falar ainda de transfiguração e de invisibilidade, né? Então, várias culturas, entre os naguais, que são os índios lá do México, né? Eles ficavam invisíveis. Eles se apresentavam com os totens dos animais de poder, e a gente tem isso registrado em vários. Na nossa cultura aqui dos índios brasileiros, eles têm muitos casos desses. A gente tem no sertão, né, no sertão do Brasil, no interiorzão de Minas, aqueles vaqueiros, aqueles matutões, vários casos de invisibilidade, de transfiguração, de se mostrar naquilo que enganava as pessoas olhavam, viam uma coisa, mas não era, era a pessoa que estava ali se mostrando, isso tudo com o poder do quê? Da vontade e dessa plasticidade que o perispírito tem. Isso a gente vai ver na transfiguração Ô e na Sheila, eu invisibilidade. lembrei do Yogananda, a autobiografia do Yogi, você já viu? Ele conta muito caso da Índia, né? Daqueles yogis, daqueles gurus. Eu lembrei muito, eles contam muito casos assim também. E aí me lembrou o seguinte, você falou da vontade. Como que a consciência evoluída, isso deve facilitar muito a consciência Sim, evoluída, não é? Para esse processo. É muito legal. muito legal, acho que cortou o seu áudio. Mas complementando isso que ela está dizendo, gente, para a gente fazer, a gente tem que acreditar que pode. E nós tivemos um massacre na nossa autoestima, um massacre na nossa autoconfiança muito grande. Primeiro que criou-se um medo do misticismo, do fantasioso, que não pode, que isso não é doutrinariamente correto, negando todas as outras culturas. Isso é horrível. Outra coisa é que veio a questão da culpa, do pecado, porque eu não posso. E no meio espírita ainda piorou com medo do animismo. Criaram aí um monstro do animismo. Então, os médiuns, nossa, isso é animismo. Nossa, eu não posso. Então, se não for um mentor, doutor, freira, com nome importante, não posso. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não tenho capacidade. Quem sou eu? Eu sou só uma ferramenta ruim. Eu sou só um pecador. Aí, sabe para que isso serve? Para nada. Serve para deixar a gente limitado na nossa ação, sendo que se a gente acredita que pode, porque Jesus disse que a gente podia. Ele diz: tudo que eu faço, vocês podem fazer muito mais. Só que essas crenças, não é? Que só servem como cabresto para deixar a gente sob o domínio de pessoas, seja na casa espírita, na igreja católica, onde quiser, porque é tudo a mesma coisa, é tudo feito de gente, todo mundo com pensamento limitante, castrador, né? Aí eu acredito, não, isso é coisa para um Barçanufo, né? Um Antônio de quem sou eu? Eu não sou ninguém. Cara, você pode sim. Ô, Sheila, Precisa estudar, acreditar que pode, ter uma intenção correta e começar a treinar para fazer. pois é, você Sim, está tocando nesse assunto que você falou na semana passada, né, de a gente ficar muito reduzido a esse pequeno instrumento, a ser um megafone só. E a gente, para mim foi tão importante essa fala sua, assim, eu me senti tão, foi libertador, porque houve uma semana antes do nosso grupo de estudo, do sábado, e que a gente também tem reunião mediúnica, uma pessoa colocou dessa forma que a gente tinha que ter cuidado com vaidade, ok, concordo. Mas aí, quando veio com essa coisa reducionista, eu falei, não, gente, não, não é assim, a gente tem que ter uma alegria imensa,
Ainda mais se a gente está trabalhando também com fluidoterapia, se uma pessoa, é claro que se sentiu bem, saiu de lá aliviada, o tumor regrediu, alguma coisa assim, contribuiu à fluidoterapia, nós somos instrumentos sim, mas a gente tem que se alegrar com isso. Não é o que a Joana de Ângeles fala, o vazio existencial não vem da nossa falta de ver o sorriso no rosto do outro, de cuidar, da gente estar juntos, ali crescendo juntos? Então, a gente tem que se alegrar, a gente tem que ficar feliz mesmo. Não, não é esse orgulho, esse envaidecimento, mas é uma alegria genuína e de sentir até assim, feliz por estar tendo a oportunidade de participar, né, de ser instrumento da misericórdia do Pai. Então, a gente tem que dar valor a isso, muito valor a isso. Aí esse cara Sim, assim, me olhando, assim, parecendo que eu prometer, mas depois eu é. acho que aí veio uma mensagem depois, né, no final, até falando de um espírito, né, de um dos mentores da casa, falando assim, dando, como é que fala? Concordando, confirmando isso, essa Uhum, forma. que Mas aí, legal, quando Lígia. você falou da última vez, eu falei, meu Deus, que bom ouvir isso. Não Então é? não fui só eu no insight ali na hora daquela discussão. Foi Como que bom, a gente obrigada. vai saber quando é vaidade e quando é uma alegria genuína pelo nosso progresso? É quando nós colocamos o mérito, não é, no lugar certo. Uma coisa é, eu sou bom, eu sou excelente, eu sou top, eu sou o melhor médium da casa, eu sou evoluído, e eu, e eu, e eu, e eu. Eu fiz, eu curei, eu não sei o quê. Isso é vaidade, ok? Quando nós colocamos Sim, o mérito, o valor na obra, foi Deus através de mim, fui eu em parceria com os espíritos, sou eu exato. representante de uma doutrina, sou eu representante aqui de uma casa, de uma filosofia, sou eu instrumento da luz, eu tiro do meu ego e da minha persona e fico feliz do mesmo jeito por fazer parte. Vocês entendem? Exatamente. É isso mesmo. Esse é o limiar. Então, a felicidade genuína, ela não engrandece a pessoa, mas a obra, né? E você imagina, Jesus não ficava feliz quando curava alguém? Claro que sim, mas ele falava que quem te curou foi sua fé, quem curou foi seu esforço. Foi você que fez o trabalho. Claro que ele contribuiu, claro que ele era o canal, mas a validade, a alegria dele era genuína, mas a felicidade estava no trabalho, na obra, no desejo de servir, e não na persona. Vocês entendem? É muito sutil isso, mas isso é algo que a gente precisa pensar, porque é legal falar, gente, que bacana, olha isso que nós estamos fazendo, e tem que empolgar, e tem que ficar feliz, e ver que a gente pode sim, e a gente pode muito, e a gente pode mais, e sempre. Em nome de quem? Da obra de Deus, né? Em nome de Jesus, em nome dos mentores da casa, em nome do, e não em nome de eu fiz, eu sei, eu faço. Isso aí é ego. Aí entra esses joguinhos e eu morro de preguiça disso. Isso não leva, isso é doença, né? Isso até pode acabar com o trabalho, ok? Beleza. Então vamos continuar. Vou então colocar lá, mas eu trouxe 4 coisas que eu gostaria de falar. Eu não vou ler, gente, eu vou só. Eu separei alguns pedacinhos para contar o caso, porque Kardec ele escrevia páginas e páginas, e o nosso tempo não dá para isso. Então, eu vou compartilhar a tela só para eu me lembrar dos casos. Eu tinha até intenção de imprimir, sabe? Mas aí eu não consegui imprimir.
para eu poder não precisar da tela. Então, tá dando para vocês verem mais ou menos, não é? Mas não era essa aqui que eu queria. Deixa eu voltar lá. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu deixei tudo aberto. Cadê? E só um minutinho. Poxa, será que tá nisso aqui? Eu deixei os 4 abertos. Ah, parou o compartilhamento. Poxa. Bom, então só Agora apareceu deu. um. Mas é que eu não era esse que eu ia mostrar primeiro. Hum. Mas eu vou mostrar esse, qualquer coisa eu. Ah, tá, eu já sei por quê. Porque tem uma barra aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Você está sem som. Pronto, voltou? Voltou. Ok. Então eu vou contar esse caso, que foi muito legal. O Louquinho de Baione. Então, esse caso, Baione era um bairro, tá? Lá em Bordeaux, é uma cidade da França. Então, tinha lá uma menina de mais ou menos 10 anos que começou a ter visões e via na casa dela, né, eh, imagens, luzes, e ouvia um espírito falando com ela coisas muito legais, de otimismo, de esperança, bons conselhos. E ela começou a contar para a mãe dela, né? No começo ela tinha muito medo, mas aos poucos isso foi acalmando. E isso foi relatado pela mãe a um filho mais velho. Essas famílias dessa época, gente, tinham muitos filhos, né? Então tinha um filho mais velho que estudava fora da França. E foi esse menino que começou, que passou esses relatos da mãe para Kardec, né? Falando, Kardec, olha, eu sei que não é para falar nomes nem nada, mas eu acho que isso vale a pena para os seus estudos. Então ele passou para Kardec as cartas, né, da mãe. Olha que bacana. Ele foi chamado, né, para a mãe por motivo da morte de um dos irmãos menores. Então, o irmãozinho dele morreu 12 anos antes disso acontecer. Aí a menina de 10 anos, uma das menores, começou a ouvir este espírito, que com o tempo ela foi perdendo medo, foi entendendo o que que o espírito falava, né? Olha só que uma das falas do espírito aqui. Minha filha, dizia ele, eles tratam o espírito como o invisível. Cada vez que ficava perturbada, nada temas, porquanto eu só quero o teu bem. E foi passando, eles foram tendo cada vez mais afinidade. Por fim, o espírito contou para ela que ele era o espírito do irmãozinho dela que tinha desencarnado, né? Aí ela falou assim: Poxa, mas por que que você não apareceu para minha mãe? Por que que você apareceu para mim? Porque ela era pequenininha. Se ela tinha 10 anos na época da aparição, o irmão tinha morrido tanto tempo antes, né? Ela não tinha, praticamente não tinha convivido com ele, né? Aí ele falou assim: Mamãe é um anjo que me fala. Aí ela falando para a mãe, né? Mamãe, é um anjo que me fala, para te convenceres, tu te armares de coragem, ele me pede para te dizer que esta noite ele fará com que te levantes. E se te falar, deverás responder. O espírito tentando manter contato com a mãe, mas a mãe teve tanto medo
que ela não aceitou eh, falar com o espírito. Mas aí ela falou para a menina, X é a menina, né, a interrogar o invisível sobre a natureza. Então ela passou umas perguntas para a menina fazer para o espírito. A menina perguntou: "Quem é você?" Aí ele falou: "Sou seu irmão Eliseu." Aí ela: "Mas meu irmão morreu há 12 anos." Ele: "É verdade, teu irmão morreu há 12 anos, mas como em todos os seres, nele havia uma alma que não morre e que se acha agora em tua presença, que te ama e a todos protege." Olha só. Aí a menininha falou: "Eu gostaria de te ver." Ele falou: "Eu estou diante de ti." Ela: "Entretanto, eu não te vejo." Aí olha o que o espírito falou para ela, gente, olha que interessante isso. "Eu tomarei uma forma visível para você. Após o ofício religioso, ou seja, deve ser após a missa, né? Você vai descer e ver-me-ás então, e eu te abraçarei." Olha só, por que que não podia ser naquela hora? Por que que tinha que ser depois de uma missa? Que situações energéticas e vibratórias esse espírito em tese precisava para poder se mostrar tão tangível a ponto de abraçar a menina? Olha, coisas que a gente tem que investigar. Aí a menininha falou assim: "Ah, minha mãe também quer te conhecer." O espírito: "Tua mãe é minha, ela me conhece. Eu teria preferido manifestar-me a ela e não a você. Era o meu dever, mas não posso mostrar-me a várias pessoas, porquanto Deus me proíbe." Olha só, gente, quando eu falo para vocês que isso só acontece com permissão e orientação dos espíritos superiores, certamente não era Deus diretamente a ele, né? "Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas da minha existência e então todas as dúvidas desaparecerão." Um detalhe que eu pulei lá no começo da história, ele levava dinheirinho para a menina, às vezes falava assim: "Vai em tal lugar, tem um brinquedinho para você", aí manifestava os brinquedinhos para ela. Aí, mais adiante, né, eles perguntam para ele por que que ele fazia isso, né? Como que ele fazia isso? E vocês lembram do que nós já estudamos, né? Dos transportes, né? Então ele fala: "Ah, eu pegava coisas que estavam ali que não ia fazer mal para ninguém, porque eu queria me fazer presente para a menina, né?" Então, à noite, na hora marcada, a menina, né, saiu lá, chegou na porta do templo, né, provavelmente, eu não sei se era uma igreja protestante ou uma igreja católica, e um rapaz apresentou-se a ela e lhe disse: "Sou seu irmão. Você pediu para me ver, está satisfeita? Abraça-me logo, porque não posso conservar por muito tempo a forma que tomei." Gente, isso é uma característica da bicorporeidade. Eles não conseguem manter muito tempo, não é? Estas formas. Por quê? Porque depende de muita coisa de fluido. Certamente esse espírito, ele precisou de um esforço muito grande para isso acontecer, né? Então a menina abraçou, sentiu no dia seguinte, ele ficou todo feliz, ela contou para a mãe, né? Aquela coisa toda. E por aí vai. Os relatos, isso tudo a mãe contou para o menino passou para Kardec, né? Uma hora teve só um outro fato que é importante que eu queria relatar, que é o momento em que ela falou assim: "Mas por que que só eu te vejo? Como é que eu vou saber que outras pessoas podem te ver?" Ele falou: "Tudo bem, eu vou aparecer também. Você vai fazer o seguinte: sua mãe vai te mandar comprar algumas coisas numa loja de armarinho, uma pessoa que me conhece, e eu vou aparecer lá junto com você." E aí ele apareceu. E a mulher da loja de armarinho que o conhecia, né, antes dele falecer, o viu e falou: "Nossa, você está bem, que não sei o que que tem", né? Aí quando foi no outro dia, a mãe foi perguntar na loja de armarinho, né, se eles foram lá e falou: "Sim, sua filha veio aqui com seu outro filho." E ele estava assim, assim, assado. E foi assim muito bacana. Ele deu vários exemplos
de tangibilidade e de vivência. Mas veja, esse assunto ainda não é especificamente uma bicorporeidade, isso é uma manifestação, tá bom? Aí, olha, nosso correspondente que estava presente à reunião disse que eram exatamente esses os traços pelos quais a mocinha, em várias circunstâncias, o descreveu, ou seja, eles evocaram este espírito. Olha o que eu estou falando da pesquisa, né? E esse espírito começaram a fazer perguntas e o espírito foi respondendo. Não vamos ler tudo, porque é mais ou menos o que nós já estudamos. Vocês lembram quando nós falamos sobre as manifestações, né? Onde você apanhou o dinheiro que dava para a menina? Ele, tirei da bolsa dos outros. Bem compreendeis que eu não iria me divertir a cunhar moedas, todos aqueles, tombo daqueles que podem dar, né? O que que te ligaste à menina, né? Grande simpatia, olha, na matéria ele era irmão dela, mas como espíritos, eram espíritos afins, não é? Então é isso. Então, daqui eu queria que vocês percebessem que todo trabalho, né, todo trabalho de manifestação física segue as mesmas leis, né? Olha só. Aí depois que o menino, ele perguntou sobre que nome podemos chamar-te quando falarmos de ti. Aí ele que falou, pode me chamar de louquinho se quiseres, se quiserdes. Deixa-me, é preciso que eu vá embora. Ele já não estava mais sustentando a ficar ali, não é? Aí eles chamaram São Luís. São Luís, gente, foi um espírito que ajudou Kardec demais na codificação, né? E perguntaram então para São Luís: seria útil que tivéssemos as nossas ordens um espírito assim? Olha a pergunta de Kardec. Todo mundo quer um espírito, né? Que dá dinheiro, que dá presente, que avisa tudo que vai acontecer, que é um irmão, que é um amigo, que fala faz isso, faz aquilo, né? Aí o São Luís responde assim: tende-os frequentemente junto de vós, assistindo-vos sem que vocês suspeitem disso. Gente, olha que coisa importante. Todo mundo tem espíritos, amigos, parceiros que intuem coisas para nós, que fazem cair trem na nossa frente, que fazem a gente lembrar de coisas assim inimagináveis. Se eu fosse contar todas as minhas experiências, eu posso contar das experiências porque como eu estudo a mediunidade há muito tempo, e experiencio isso há muito tempo, eu consigo linkar. Mas certamente acontece com todo mundo e nem todo mundo consegue linkar. Por isso que fica essa coisa achando que é o máximo, que é porque fulano é especial. Não, gente, todo mundo tem, só que a gente não atribui aos espíritos, a gente não atribui a estes amigos espirituais a quantidade enorme de coisas que acontecem para a gente. Tem uma sériezinha brasileira maravilhosa, tem na Netflix. Deixa eu tentar lembrar o nome, gente. Eu sou ruim de guardar nome dos filmes. É, Poxa, eu não vou lembrar. Eu vou compartilhá-la no grupo, tá? Para quem está me ouvindo e não está no grupo, nós temos um grupo de WhatsApp que é destinado a eu mandar os links da aula e nós conversarmos sobre os temas aqui estudados. Qualquer um que esteja me ouvindo, se quiser, entre em contato com o canal da FEFA pelo Instagram ou com o meu Instagram, como desejarem, professora.sheila Teixeira, que eu coloco vocês no grupo para a gente poder trocar mais essas informações, tá? Porque lá nessa série brasileira, que é engraçadíssima, é maravilhosa, mas lá mostra exatamente como que os anjos da guarda atuam. Então, a pessoa tem lá um buraco, aí eles colocam uma escada, a pessoa dá a volta, não cai no buraco, coisas assim, tão do dia a dia que a gente nem percebe o quanto somos abençoados e protegidos, tá? Mas deixa eu ver o nosso horário. O nosso horário está ficando
pouco. Eu vou contar mais um caso antes da gente, deixa eu ver qual que foi legal. Todos são legais, né, gente? É difícil. Vamos lá naquele aparição providencial, que foi um fato muito bonito que Kardec relatou. Deixa eu ver, achar ele aqui. Os agêneres eu vou deixar para falar em outro dia, porque aqui é a coisa do. Os agêneres é um tema que dá pano para manga. E nós vamos deixar um dia só para tratar desse assunto, que inclusive é um assunto muito importante. Kardec falou dele superficialmente, mas hoje a gente tem mais informações, é um assunto fascinante, que Kardec está ligado ao fenômeno da bicorporeidade. Mas vamos falar aqui desse caso. Esse caso foi super legal. O cara, ele era um comandante de um navio que vinha da Inglaterra para a América, né? Então, ele e o outro comandante, num compartimento contíguo, assim, fazendo o mapa, o roteiro de navegação do dia seguinte. Então, de repente, o comandante levantou e foi para a ponte, né, para outro lugar, olhar as coisas do navio, e o cara estava tão entretido fazendo aquelas cartas, por onde que eles iam e tal, que ele viu uma pessoa sentada e falou: Olha, o que que você acha? Por onde que nós vamos? Em qual longitude? Como está a vossa? Aí ele pegou e o cara não respondeu. E perguntou de novo para o comandante não respondeu. Ele achou aquilo muito estranho e foi lá, né? Que era assim, tipo 2 quartos, que tem uma porta ligando um ao outro, né? Ele foi até lá e falou assim: aqui, você não está ouvindo eu falar com você? De repente vira para ele um outro homem que ele nunca tinha visto. O homem ficou olhando ele dentro dos olhos e não respondeu nada. E ele viu que o homem estava escrevendo numa pedra. Ele é coisas, né, lá da época, né? Ele escreveu uma pedra de ardósia, onde eles escreviam coisas. O cara pegou e desapareceu. Ele olhou para ele, olhou nos olhos, ele viu que ele estava ali, o cara desapareceu. Quando ele foi ver o que estava escrito na pedra da ardósia, estava escrito assim: vá para o noroeste, que era justamente o que ele estava perguntando para o comandante. Ele ficou doido, né? Correu lá em cima. Comandante, tinha um homem na sua cabine que não sei o que que tem. Ele falou: como? Não tem jeito de ter ninguém, tá todo mundo aqui. Aí eles perguntaram para os outros se alguém foi na cabine do comandante. Não, ninguém tinha ido. Ele falou assim: mas vai lá comigo, porque eu vi um homem lá e ele estava escrevendo na sua pedra. Então, quando eles chegaram lá, viram esse escrito: vá para Noroeste. Aí o comandante achou aquilo tão fantástico, resolveu ir para Noroeste. Gente, quando eles estavam navegando para Noroeste, o que que eles viram? Um barco à deriva que tinha batido numa geleira. A tripulação já estava ficando sem comida, já estava sem água, muitos mortos e alguns muito passando mal pra caramba, ia morrer todo mundo. Aí eles chegaram, soltaram os barcos menores, recolheram a tripulação. Entre essas pessoas que foram recolhidas ainda vivas, quem que estava lá? O cara que ele viu escrevendo na pedra. Olha que loucura. E o comandante, para saber quem que tinha escrito antes disso acontecer, antes de ir para Noroeste, ele fez todo mundo escrever para ver a caligrafia. Não tinha ninguém no navio com aquela caligrafia. Aí, a hora que o cara se recuperou, né? Ele melhorou e tal, o comandante chamou ele lá, né? E falou para ele assim: Olha, por favor, escreva alguma coisa. E virou o outro lado da pedra e falou para escrever aquilo que estava escrito: vá para. É que, olha, dirigir para Noroeste, é o que estava escrito. Aí ele pediu para o cara escrever e ele escreveu com a mesma caligrafia. Aí o comandante virou e falou assim: Foi você que escreveu isso? Ele falou assim: Não, como é que eu escrevi? Você me chamou para escrever agora? Ele não lembrava de nada. Mas lá no navio, eles contam, quer ver? Eu quero ler só esse pedacinho. É, eles contam que. Quer ver? Olha só.
O capitão do navio naufragado, interrogado sobre este homem e sobre o que se teria passado de extraordinário com ele pela manhã, que foi de manhã que isso aconteceu, ele respondeu: Não o conheço senão como um de meus passageiros, mas pouco antes do meio-dia ele caiu num sono profundo, do qual só saiu depois de 1 hora, que foi o período de tempo que ele desdobrou e foi lá no navio. Durante o sono, ele exprimiu a confiança de que logo iríamos ser resgatados, dizendo que se via a bordo de um navio, cuja espécie e enxárcia, né, descreveu em tudo conforme ao que tivemos à vista alguns momentos depois. Olha que coisa mais linda. Cara, estava quase morrendo, desdobrou, foi lá no navio, viu o navio, escreveu e manifestou a escrita na pedra, porque ficou escrita, né? Voltou para o navio e foi encontrado lá. Isso não é lindo, gente? Isso não é lindo? O que que aconteceu aí? Um fenômeno de bicorporeidade. O corpo físico ficou no navio e ele desdobrou e foi lá. Há uns anos atrás, lá no Fantástico, né, tinha não sei se vocês se lembram, tinha um quadro no Fantástico desses fenômenos sobrenaturais, tinha um nome que eu não me lembro o nome do quadro, mas quem é mais antigo é igual eu vai lembrar desse quadro que tinha no Fantástico. Então, me marcou muito a época um caso de que a pessoa estava andando numa estrada, tinha muita neblina, era de madrugada, de repente apareceu uma mulher no meio da estrada pedindo socorro, pedindo socorro. Aí ele parou o carro, o que que foi? Ela falou assim: corre lá, meus filhos estão lá embaixo, me ajuda, eu não estou conseguindo tirar eles de lá. Então a pessoa correu, ele mais uma que estava no carro com ele. Tinha um carro capotado, que tinham 2 crianças atrás, vivas, mas machucadas, muito machucadas, e na frente uma mulher toda ensanguentada e já morta. Quando eles tiraram as crianças do carro e foram tirar a mulher que estava morta era o espírito que apareceu para ele lá na estrada e pediu ajuda, né, para salvar as crianças, salvou a vida das crianças, né? Então é isso. São fenômenos, né? Ele tinha acabado de desencarnar, né? Ela tinha acabado de desencarnar ou não, mas estava já dentro do processo de desenlace, porque o acidente tinha acabado de acontecer, né? Então, gente, é isso. O que que explica isso, né? Quais são as explicações? Fluido, necessidade de aprendizado, não é? E a gente parar de achar que essas coisas não são naturais, são fenômenos naturais, tá? Podemos treinar esses deslocamentos. Mais adiante nós vamos falar um pouco mais sobre desdobramento. Tem um livro do Miramês, é do João Nunes Maia? Sim, chamado Viagem Astral. Um livro maravilhoso, né? Em que ele dá exercícios respiratórios, várias coisas, para a gente começar a ter esses deslocamentos um pouco mais conscientes. Lembrando que a gente não deve fazer nada sozinho, sem orientação, sem estudo e sem pedir permissão aos nossos mentores. Mas, na necessidade, podemos sim usufruir e valorizar essa prerrogativa, essa capacidade natural que as pessoas têm, alguns, claro, mais facilmente, né? Como diz lá o Santo Afonso, quanto mais eu me desprendo, quanto mais eu me desapego da matéria, mais fica fácil eu ter experiências extracorpóreas. Se eu estou presa, identificada, né, com meu CPF, com a minha conta bancária, com o meu peso, com a minha altura, e eu acho que a vida é só isso aqui, acabou. Como que eu vou ter experiência extracorpórea? Mas quanto mais eu me liberto, né, das sensações físicas, quanto menos necessidade delas eu tenho, mais o meu espírito tem condição de viver coisas em outras dimensões. Ok? Vamos agora abrir para perguntas. Opa, minha bateria querendo acabar. Já vou ligar aqui, eu já deixei aqui no jeito e esqueci. Pronto. Vou
ampliar aqui a sala, eu quero ver todo mundo agora. E queria conversar sobre isso. Hoje eu falei demais, quero ouvir vocês, perguntas e o que que vocês acharam do tema de hoje sobre a bicorporeidade. Pessoal, O tema é um dos mais interessantes, né, Sheila? Eu acho que até porque, como a gente não tem mesmo essa vivência tão, né, dele, assim, com mais rotineiramente, então ele gera mais dúvida, às vezes tem pessoas que não entendem o que é ser variedade. Então, acho que foi bem esclarecedor, foi muito bom o tema. Todos os temas são bons, mas alguns são mais curiosos, né, que a gente não tem tanto trato. Foi bom. muito. Que legal, Lígia, obrigada. Eu vou colocar para vocês as orientações, as histórias que Kardec colocou lá na Revista Espírita, tá? Por favor, gente, leiam Revista Espírita, é uma coisa assim fabulosa. Alguma pergunta? Senão a gente encerra. Ok, a turma tá tímida. Mas está ótimo. Se as perguntas vierem durante a semana, fiquem à vontade para usar o nosso grupo. O grupo do WhatsApp, ele é destinado ao estudo, tá? Então, qualquer orientação, qualquer dúvida que tiverem sobre os temas que estão sendo estudados, fiquem à vontade para acessar por lá, ok? Então, Ok, gente, obrigada, boa noite. obrigada a vocês. Se alguém ainda não está inscrito no canal da FEFA, se inscreva. Eu vou colocar lá hoje ainda, eu vou subir para o YouTube. Então, vocês deem um joinha, compartilhem, convidem pessoas, compartilhem a própria a gravação com pessoas, porque é uma forma que a gente tem de divulgar estes assuntos, ok? Então, que Jesus nos proteja, nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça a fé e nos mantenha unidos em torno do ideal de sermos seres cada vez melhores, de nos aprimorar a cada dia para poder servir com qualidade, hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos, paz e luz a todos. Até a próxima aula, onde vamos falar de transfiguração e invisibilidade, ok? Ok, obrigada.